Você está sintonizado na Folha FM 98,3, rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. São 7 horas e 3 minutos. Um bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para esta sexta-feira: tempo parcialmente nublado, máxima de 32, mínima de 23, no momento no centro 22 graus. Justiça bloqueia 2,5 milhões de reais da Prefeitura para pagar a Santa Casa. Decisão é referente a uma ação do hospital devido ao atraso do repasse da complementação. Com denúncia no Ministério Público Federal, ex-delegado do DOPS vira réu por incinerar corpos em Cambaíba. Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O relatório da CPI é enviado para os órgãos de controle. Para o verão, a prefeita de São Francisco de Itabapuana debate ações de segurança. Procon Campos, TRF mantém multa à Caixa. Anticorrupção. Previcampos é pauta em reunião do Conselho. Criador do Banana Society, o empresário Ronaldo Jorelli, morre no Rio aos 71 anos. Contagem regressiva, faltam 26 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através de aplicativos iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também o site radios.com.br. No programa conosco, o jornalista Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa, já estamos aqui no estúdio, já recebemos e damos bom dia a Geraldo Venâncio e Kleber Glória. E vamos comentar, Aloysio, depois no segundo segmento, nós vamos bater o papo. Mas, Aloysio, antes de você comentar, eu não ia fazer comentário do jogo específico, do jogo do Flamengo, porque já tem 2 dias. Mas ontem eu ouvi uma entrevista, só ontem eu pude ouvir uma entrevista do Renato Gaúcho. Não, eu sei, eu estou dizendo, eu não iria, assim, não tinha pensado. Mas diante da entrevista do Renato Gaúcho, eu tenho que fazer 2 comentários. Primeiro aí um comentário meu que eu li, que eu achei ótimo. Ele não anotou a placa, porque ele foi atropelado por um caminhão e não viu, né? E serve de lição, não para todos, mas para a maioria dos técnicos brasileiros. E ele, ao invés, na minha opinião, eu tenho até admiração pelo Renato, foi jogador do Fluminense, embora ele tenha muito mais identificação como jogador com o Grêmio e com o Flamengo do que com o Fluminense. O Fluminense ele jogou 1 ano e pouco, 2 anos, se jogou. Mas ele falou uma coisa que eu acho que é a causa do estado, na minha opinião, deprimente dos técnicos brasileiros, né? Tipo uma máfiazinha de técnico brasileiro, que é tudo bucha de canhão. Sai entre os mesmos nomes, os suspeitos usuais, né? Ele falou assim, até um time, como é que ele falou? Um time de boneca ou qualquer coisa ganhava do Grêmio. Eu não entendo como é que ele não pode chegar, como é que um técnico não tem a coragem de chegar e dizer assim: o Flamengo, nesse momento e nesse jogo, estava imbatível, não tinha como ganhar. E não ganhou de 7, não sei nem porquê, eu acho. Entendeu? E eu falei, eu cheguei em casa, postei em 4-0 e depois fiquei pensando, vou ter que torcer para não passar de 4-0. E tive que torcer e não deu certo, passou, né? Quer dizer, é impressionante, Aloysio, como os técnicos brasileiros têm essa dificuldade de conviver com a superioridade, por exemplo, dos técnicos europeus. A Aloysio fala sempre da estratégia, né? Já acabou aquele tempo que o talento individual definia jogo. Pode até definir num jogo, num gol, mas não tem condição, cara. Você vê o Grêmio, aquele Cebolinha é um craque, grande jogador, perigosíssimo. Não adianta. Se você não tiver os 11 jogando determinado, e o Flamengo tem um detalhe, passa 100% do tempo do jogo focado, pode até bobear uma jogada ou outra, porque é natural. Agora,
Vai perder um dia? Vai. Porque ninguém é imbatível, né? O Santos perdia. O Santos perdia, o Botafogo de 67 perdia, de 61 perdia. Como que o Flamengo não vai perder? Vai. Agora, vai ser difícil. Aloysio, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Kleber. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Arnaldo, Beto, Ícaro. Um monte de flamenguista. Bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Né? Voltei ontem do Rio. Fui para assistir o jogo. O testemunho pessoal vou deixar para... Vou escrever sobre isso. Não dá mais para fazer um factual, mas vou escrever para o domingo sobre isso. Vou deixar para lá para dar mais detalhe, porque uma experiência... Eu não ia ao Rio para ver um jogo do Flamengo no Maracanã desde outro Flamengo-Grêmio. Foi em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro pela última vez. Fui com o Ícaro também, que era um pouco menor. E até foi engraçado que nessa vez o Globo fez uma cobertura muito grande na época, não fez também dessa vez. E um colega meu de Arnaldo, o Eliábio de Souza, ele já trabalhava conosco à época, diagramador, editor de arte da Folha. Falou: Luiz, você viu uma foto sua no Globo? Eu falei: não, foto minha no Globo. Eu estava embaixo do primeiro A do Raça Rubro-Negro, e aí no pé do A. E aí, por causa da barba, destaca bem, dá para ver bem que eu estava lá. Agora, a experiência é realmente... eu não vou nem falar coisa futebolística, mas eu já fui ao Rio de Janeiro em época de Copa do Mundo, em época de Olimpíada. O clima estava igual. Todos os hotéis lotados do Rio, né? Eu encontrei com campistas que estavam indo para o Rio para outra coisa, para evento profissional, tiveram dificuldade de hotelaria, porque Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, você não tinha vaga, né? E pessoas dos mais variados estados, era uma coisa assim, bonita de ver. Havia mesmo na Zona Sul, Maracanã fica na Tijuca, havia uma eletricidade no ar. Parecia tempo de Olimpíada, tempo de Copa do Mundo, sediado ali no Rio de Janeiro. Eu fui a ambos. É como diz aquele filme Beleza Roubada, não, a Beleza Americana. Antes da tempestade, uma eletricidade no ar, né? Você arrepiava porque ninguém estava diferente ao jogo. Quem não é Flamengo é anti-Flamengo, então estava todo mundo, de certa maneira, ligado no jogo, né? E, logicamente, que ninguém esperava o que ocorreu. Eu confesso que depois do quarto gol eu entrei em estado de choque. Eu não raciocinava mais, né? E histórias pessoais. Você não vai esquecer pessoas com as quais eu cruzei. Cruzei com no metrô, indo para o estádio, com pai e filho de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Estavam indo sem ingresso, na cara, né? E o menino novo. E, por coincidência, o pai, um pouco mais velho que eu, tinha 50 e poucos anos, falou comigo que a primeira vez que foi no Maracanã foi em 81, o Flamengo e Vasco, que o Flamengo jogou e foi campeão carioca antes de ir para definir com o Liverpool a final do Mundial, que se sagrou campeão. Encontrei já na estação do Maracanã com um rapaz de Osasco, São Paulo, também foi sem ingresso, rapaz novo, que não é Corinthians, não é Palmeiras, né? O Flamengo... Gostem ou não do Flamengo, é uma torcida impressionante. Ele é no Brasil inteiro. Você tem paulista de Osasco, que é grande São Paulo. Ele não é Palmeiras, ele não é Corinthians, ele é Flamengo. Eu já vivi isso, eu vivenciei isso. E o metrô... Todo lugar do Brasil. O metrô, eu esqueci, estou até com medo, estou com 2 médicos aqui, o que eu vou fazer? Que eu esqueci de tomar a pílula do dia seguinte. Porque eu precisava tomar, porque no metrô, putz grilo. E não mandaram bombom, não mandaram flor... Não era nada. Essa imprensa no metrô. Rapaz, Você sabe que eu tenho 2 filhas flamenguistas. Sim. Uma você conhece bem, que é a Flávia. Sim. A outra, você acha que você só viu uma vez, a Gabriela. Sim. São flamenguistas e estavam brigadas. Fizeram as pazes na quarta-feira. Se encontraram
de madrugada na Copacabana, no meio da comemoração, e fizeram as pazes. Uma pediu desculpa, a outra chorando. Agora você vê o que a emoção do futebol faz, né? Estavam brigadas mesmo, porque, sei lá por quê, coisa de mulher. Mas... Coisa de mulher? Coisa de irmãs, na verdade, né? Coisa de mulher, que eu digo, coisa de irmã mesmo. Ciúme de pai, ciúme com o pai, bobagem. Mas foi uma atuação de gala. Acho que foi uma atuação atípica, né? Uma atuação atípica. Como foi o 7-1 do Alemanha no Brasil. Uma atuação atípica. Difícil fazer de novo. Fora da curva, né? Estava falando aqui, tem vários aspectos para você analisar isso. Esse time do Flamengo tem como característica jogar sempre melhor o primeiro tempo do que o segundo. Esse jogo foi o contrário. É o contrário. É verdade. Parecia o Brasil de 70, que aí sim, o Brasil de 70 era um time que tinha característica de jogar sempre melhor o segundo tempo do que o primeiro. Esse Flamengo não, é sempre melhor o primeiro do que o segundo. E foi o contrário. Uma coisa atípica é você ter a dupla de ataque marcando, Bruno Henrique e Gabigol 2 vezes, a dupla de zaga marcando, em comum, né? E eu acho que o primeiro tempo foi um jogo igual. O Flamengo deu a sorte com o Bruno Henrique, que tem sido jogador, embora Gabigol, lógico, mas no meu ponto de vista, o jogador mais decisivo do Flamengo tem sido o Bruno Henrique, nos momentos mais decisivos, e abriu o placar. Tem a coisa de que o Jorge Jesus falou depois na coletiva, e deu um nome, agora não me lembro o nome da pessoa, que ele falou, pode perguntar. Falei que ia fazer gol de bola parada no Grêmio, e fez 2. Né? Bola parada não, fez 4 bola parada, mas 2 escanteios, né, com zagueiros, Rodrigo Caio e Pablo Mari. Enfim, agora botar o pé no chão é difícil. Essa música a adaptação da música do Kiko Zambianchi, né, virou hino, virou o segundo hino, né? E agora o Seu Povo Quer o Mundo de Novo. Depois de ter sido gravada, teve a do Hit gravada por... É uma versão do Ivo Meirelles, que é chefe de bateria da Mangueira, sobre a música do Kiko Zambianchi, né? E fez uma versão que viralizou na internet com 5 ex-campeões de 81. Campeões de 81, não deixa de ser campeão. Júnior, Andrade, Adílio, Nunes e Moza. Né, e viralizou a partir dali e virou hino da torcida, impressionante. Onde você vai que se canta isso. E fala, eu acho bonito porque lembra as glórias do Flamengo de 81, né? Fala daquele time que realmente foi talvez o melhor time de clube que eu já tenha visto ao lado do Barcelona de Messi. Né? O Santos de Pelé, né? Eu não vi o Santos de Pelé, não tive essa sorte, que eu tenha visto. Aí eu vou botar o Rover de Puskas, Botafogo de Garrincha. Claro. Mas eu não vi. Não tive essa Agora sorte. Que eu entendi o que você falou. Dos que eu vi com um time de clube, eu coloco aquele que o Barcelona de Messi e o Guardiola como o melhor que eu vi. Mas é que isso também é subjetiva, né? Mas é na minha opinião. E foi uma experiência assim. Eu não falo isso de falsa humildade, até porque cola mal isso no flamenguista, né? Mas eu não esperava. Tá difícil, hein? Não, no flamenguista médio. Eu não sou apaixonado. Você me conhece há muito tempo, Geraldo. Eu não sou apaixonado. Eu não sou. Não sou mesmo. Arnaldo, que é flamenguista, é muito mais apaixonado do que eu, por exemplo. Muito mais. Agora, é uma coisa que você não tem como ficar. Ela te leva. Eu, sinceramente, acordei ontem. Cara, isso aconteceu mesmo? Foi verdade? 5-0 no Grêmio, cara. Não é qualquer time. Não é qualquer time, é no Grêmio. No Maracanã. É impressionante. O Grêmio é um time... Falei aqui, você se recorda, achava que o Grêmio era favorito, de fato achava. Por ser a competição onde tradição no mundo mais importa é a Libertadores. Como continua achando que o River é favorito. Porque tem 4 Libertadores, o Flamengo tem uma. Mas você viu o jogo do River? Vi. Com aquele futebol... Não... Mas foi na Bomboneira, o jogo... mas mesmo assim... Bomboneira, mas você notou que a torcida do River estava... Do Boca estava murchinha? Mas uma coisa interessante, que o Flamengo tem uma folha de pagamento inferior à do Palmeiras. Razoavelmente. A diferença é grande. Outro dia eu peguei os 2 elencos titulares. Nenhum jogador do Palmeiras
talvez o goleiro discutível, seria titular nesse time do Flamengo. Nenhum. Simplesmente nenhum. Mas sem discussão. Talvez um bom reserva, né? Talvez um bom reserva. Também. Mas titular não. E que outra coisa de jogo que me impressionou? Para mim, falo isso aqui, falei algumas vezes também aqui. Se eu tivesse. É um time que se caracteriza por não ter, diferente do 31, que você tinha Zico, que era. Embora tivesse vários craques, Zico era assumidamente o grande craque. Era fora do. Até porque era o cara que armava jogo, no final com o Liverpool, 2 bolas para Nunes e fazia muito gol, né? Tava vendo, comparando os artilheiros do Flamengo na Libertadores no Brasileiro. Artilheiros do Flamengo na Libertadores no Brasileiro. Ele não tem como comparar. Você compara com os outros, né? Gabigol, ele briga, mas quando bota Zico, tanto Libertadores quanto Brasileiro, Zico marcou 81 gols e 79, é um negócio meio esquerda. Aí esse time não tem essa característica. Esse time, sim, tem vários bons jogadores, né? Mas, na minha opinião, eu falei isso aqui algumas vezes, o cérebro do time é Gerson. E que vai algo impressionante, Gerson não jogou bem. O Flamengo fez 5 gols e Gerson não jogou bem, porque Renato povoou o meio de campo justamente para tentar parar o Flamengo. E os gols saíram jogados de ataque e bolas paradas. O cérebro do time não jogou bem, o Modric do time não jogou bem. Entre aspas, o Zidane do time não jogou bem. Ele foi bem marcado. E o Flamengo meteu 5. Você imagina se ele tivesse jogado bem. Porque ele não jogou bem, quer dizer, ele não jogou mal, mas não foi destaque de longe, ele foi bem marcado. Agora, fazendo um trocadilho, Luiz, um dos milagres de Jesus, bom dia primeiro a todos, bom dia aos ouvintes, um dos milagres de Jesus nessa retomada do Flamengo foi o que ele fez com o Arão, né? Arão mostrou ali que evoluiu muito depois da chegada de Jorge Jesus. Acho que essa foi a grande marca. Achou o lugar dele, encaixou o Arão. O Cuejac, a saída do Cuejac, que a gente pensava que seria um grande desastre na cabeça de área do Flamengo, acaba que hoje nem faz tanta falta, porque o Arão está conseguindo suprir esse espaço. Eu não vou nem falar por mim, nem falar por um flamenguista brasileiro, eu vou falar por um argentino chamado Enzo Pérez, que é titular é o primeiro volante titular do River Plate. Jogou com Jesus no Benfica. Foi a primeira vez que Jesus falou para ele para jogar primeiro volante, falou, nunca na vida. Vamos ter um problema. E acabou... você falou, não se preocupa não, Jesus falou com ele. Vou te mostrar vídeos, vou te mostrar posicionamento em campo. Desde então, o primeiro volante, desde para o Benfica, e falou de Jesus. É um gênio da tática. Eu nunca vi um jogador igual. E eu estou falando, Enzo Pérez, jogador titular do River Plate, que pode vai enfrentar agora em 23 de novembro, falando sobre ele, a passagem que teve pelo Benfica. Luizão, centroavante, também jogou com ele no Benfica, brasileiro, fala a mesma coisa. Eu acho que a grande diferença do Flamengo, eu acho, elenco, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, eles estão à frente dos demais no Brasil, mas é técnico. O que Jesus não faria no Palmeiras? Será que hoje a gente estaria falando aqui do Palmeiras? Se Jesus tivesse sido do Palmeiras? Possível, porque realmente é uma diferença... Porque o Palmeiras conseguiu isso, na minha opinião, com... E é o caso de Arão, o caso de Enzo Pérez, que eu queria falar, que o Arnaldo falou, o caso Filipão, de Arão. Né? Filipão. Arão era segundo homem. Ele está jogando muito bem de primeiro homem. O que Arnaldo lembrou bem, que Jesus fez com Arão, é o que ele fez com o Enzo Pérez há quase uma década no Benfica. Só um comentário com relação a bom dia a todos. Só com relação ao comportamento do time do Flamengo fora de casa, dentro de casa, que o grande medo que todos têm do River, que foi o melhor time da primeira fase, foi o melhor conjunto da obra até chegar à final, dizendo que o River se comportava da forma idêntica, dentro de casa e fora de casa. Não foi isso que aconteceu na semifinal. Quem se comportou de forma semelhante dentro e fora foi o Flamengo. Tanto no Olímpico quanto no Maracanã. Exatamente. Já o River, quando foi no estádio do Borgo, na Bomboneira, não se comportou como se comportou em casa. Mas é diferente, porque ali é uma tradição. Eu não quero usar o último jogo do River como exemplo. Eu acho que o River tem um grande time, tem um grande treinador, o Palácio, né? E eu acho que vamos ser racionais. O jogo mais difícil que esse Flamengo de Jesus teve foi contra o Emelec, fora de casa.
Vamos usar isso como exemplo. Um campo neutro agora com o Santiago, se o Chile não pegar fogo também, né? Parece que vai ser no Paraguai. Ontem o presidente do CONCACAF afirmou que vai ser no Chile. Ele deu uma declaração ontem, afirmando, uma rádio paraguaia, afirmando que vai ser no Chile. O presidente da CONCACAF afirmou isso ontem. Tem um tempo ainda, né? Vamos ver. Eu estive no Chile há pouco tempo, acho que coisa de um mês, e até cheguei a ver uma manifestação dessa, por sorte, se tivesse eu não teria ido até ela. Não houve violência, né? Em frente à La Moneda, que é o Palácio de Governo do Chile. E já estava um clima muito pesado, muita polícia. Eu fui com o Ícaro, até falei, Ícaro, fica aqui na esquina, deixa eu ir lá. Se der problema, mas esse time do Flamengo tem tanta qualidade que eu acho que 4 jogadores seriam titulares no time de Zico. Você acha? Acho. Talvez o goleiro. Pablo Maria. Pablo Maria ou Rodrigo Caio no lugar de Figueiredo? O goleiro do outro é Moser. Não, Pablo Maria e Rodrigo Caio no lugar de Figueiredo, não de Moser. Figueiredo, sim. No lugar de Figueiredo Marinho. Figueiredo que morreu no desastre. De avião. O goleiro do Flamengo, quem era? Era Renato? Raul. Que era um grande goleiro também. Sim, mas eu acho, até porque a posição do goleiro houve uma evolução grande. Eu prefiro o Diego, concordo com o Geraldo, já falei isso aqui também. Acho que Pablo Mari ou Rodrigo Caio disputariam vaga com Figueiredo ou Marinho, que aí depende do... Marinho jogou a final da Libertadores, sim. Figueiredo jogou a final contra o Liverpool, e acho que os 3 do ataque, né, a Arrascaeta também não jogou bem, voltou, até departamento médico, o Flamengo é outro, dos vários pontos mas positivos. Quase fez um golaço o Arrascaeta, numa defesa brilhante do... E que quase fez o golaço foi Diego. Foi também Diego no final também, Não, mas aquela de esquerda dele... Sim, por cobertura, né? Cobertura, ele chegou... A bola ia entrar, exatamente, ela ia roçar nas 2 balizas. Mas acho que a Arrascaeta, eu concordo com o Geraldo, a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique disputariam posição 5 com Tita, Nunes e Lico. Não digo quem venceria, mas teria disputa de posição. Meio de campo, é intocável de ter um. E as laterais e o zagueiro central são esquece. Não tem brincadeira. Deixa eu só terminar. Alguém falou assim, você não acha que o Ilharão é melhor do que o Andrade? Não, eu falei, olha. Leva mal. Depois, hein? Vamos. Para responder essa pergunta, eu vou responder como Piquet perguntado quando que o Binho Barrichello é ganhado de Schumacher. Eu falei, no dia que o alemão quebrar 2 braços e 2 pernas. Então, um dia que o Andrade quebrar 2 braços e 2 pernas, talvez Arão seja melhor que ele. Bom, deixa eu só registrar aqui que nosso comentarista, seu Leonardo, está ligado com a gente lá, Luiz. Mandou avisar que o River só empatou e que o Flamengo é o franco favorito para a disputa da final. Então, seu Léo tem até medo das apostas dele, sabe? Mas para Léo, o Flamengo vai ser favorito com o Liverpool também, se passar, chegar lá. Né? Eu respeito. Arnaldo, eu tô querendo continuar com o pé no chão. Léo é o quê? É flamenguista, né? Léo é o flamenguista típico, chato, que apunia todo mundo. Mas ele é uma figura. Seu Léo é uma figura. Eu só vou encerrar. Aliás, estava comigo e Ícaro em 2009 na final do Brasileiro. E eu fui com o seu Léo, com o Cristiano e com um primo meu que é tricolor, fomos ver um jogo do Fluminense em Macaé. Aí Cristiano, com toda a gentileza, virou para o seu Léo, vamos lá, vamos ver o jogo. O seu Léo olhou para mim, olhou para o Cristiano e falou, não vou ver esta porcaria de time, não. Virou as costas, vou ficar no carro. Ficou no carro. Aí depois ele disse que tinha uma padaria em frente, que ele comeu um pãozinho e tal. Vou ver essa porcaria desse time. Olha o abuso, olha que abuso. O negócio é o seguinte, para encerrar aqui o Papo Futebol, que a gente já quase 7h30, me lembro, o Vasco contrata Leão. Falando do Raul, o Renato Gaúcho, é bocudo, gosta de falar, é falastrão, né? Falastrão. E o Leão era outro, ele tem muitas características do Renato, o Leão tem. Um falastrão danado. Ele vai e estrear Flamengo e Vasco num domingo. No meio da semana, ele vai na Rádio Globo e dá uma entrevista dizendo assim, não, porque esse time do Flamengo não é tudo isso. E eu quero ver o Zico fazer gol em mim. Não faz. Aí domingo foi o jogo, Flamengo 4-0, 3 gols de Zico. Sendo que um de cabeça por cima do Leão. Eu posso... O falastrão... Essa história só para acabar no futebol aqui, falar só uma história. E até homenagem a você...
tricolor, Geraldo, que é tricolor, meu irmão Cristiano, que foi também conosco, tricolor. Eu me lembro quando o Zico voltou da Udinese, foi jogar e quem disse, aliás, quem disse isso não sou eu, é Branco, que jogava no Fluminense naquela época. Sim. 85. Uhum. Campeão do mundo, né, o Branco? 86, perdão, 86. Ele veio perdido o pênalti e tal, voltou, e Branco no Fluminense, que o grande time do Fluminense de 84, né, já estava 2 anos depois. Zico volta em 85, é verdade. E aí quando ele voltou ao Fla-Flu, e eu lembro muito desse jogo também, e que o Fluminense começou... Zico sempre foi um camarada muito respeitado pelas torcidas, mas o Fluminense nesse jogo começou a gritar bichado. Bichado, em coro. E Zico sempre foi muito comedido nas declarações, nessa vez ele pegou pilha. E me lembro que eu estava ouvindo pela Rádio Globo, e repórter de campo era Kleber Leite. 85? Com certeza. Eu estava na Rádio Globo em 85. E aí perguntaram assim, o que você acha disso? Eu falo para eles que quando para de gritar bichado, não para de fazer gol. 1-0 gol de Zico, 2-0 passe Zico para Bebeto, vira 3-1 gol de Zico, 4-1 gol de Zico, o Zico para, olha para o Fluminense abaixa a cabeça, nisso bate palma. Aí ele pede para sair. Branco diz que foi um jogo que ele viu mais um jogador jogar a vida dele. Né? Zico não era ele era um camarada muito correto, mas o coro do Fluminense incomodou ele. Acho que nunca mais aprenderam para nunca mais gritar isso para ele. Né? Eu sei que a gente já vai para o intervalo, mas eu vi uma história imperdível antes. O Peu, lembra do Peu? Peu, figuraça. Estão falando que o Flamengo estava no Nordeste. Aí, enfim, eles receberam um convite do Fagner para jantar na casa do Fagner. E chegaram 4 horas da manhã. O Flamengo tinha um dirigente chamado Domingo Bosco, que era um cara muito duro, rigoroso. E ele foi diretor do Fluminense também. Estava em pé, muito bonito, né, seu Peu? Aí foi descendo o outro, muito bonito. Daqui a pouco desce Zico. Vocês têm que se divertir mesmo, é muito estresse. Domingos Bosco. Ele foi diretor de futebol do Fluminense, depois ele foi para o Flamengo. Ele era flamenguista doente, né? Mas era muito amigo do Horta. Muito amigo do Francisco. Uma boa de Peu, Zico conta isso. Chega lá no Japão, né? Fuso horário de 12 horas, né? De diferença, e aí Peu falou com a mãe dele. Peu é um cara que vem do Nordeste, né? Família humilde, né? Lagoana. E aí, não sei se meio atrapalhado para falar, mas um grande jogador, muito habilidoso. E aí ele liga para a mãe. O nordestino tem essa coisa da matriarca muito forte, como o judeu e o italiano tem também. E ele ligou para a mãe, aí chega Zico. Outra pessoa, foi Zico e Júnior. Ô Peu, olha só, o negócio é o seguinte, sua mãe, estamos no Japão, cara. Tem um fuso de 12 horas de diferença, sua mãe só vai ouvir essa conversa amanhã. E Peu ficou uns 2 anos acreditando nessa história. Que o fuso horário, a mãe só vai ouvir 12 horas depois da conversa. Zico de craque também era até hoje brincalhão, né? Sempre foi um tremendo gozador. Gente, olha, vamos ao intervalo, mas eu ainda acho a do Leão fantástica. Você não vai fazer gol em 2003. Se o Fluminense me falou isso, tomou 3. Sim, mas aí é a torcida que fala, boleiro. Mas abaixou a cabeça e bateu palma. Mas tinha que bater palma. Como que vai isso narrado por Branco, tá? Vou dar uma fonte. E para você não achar que a torcida, todo mundo estava torcendo contra o Flamengo, torcida imensa do Internacional estava torcendo o Flamengo, sim, porque eles não iam admitir Grêmio na final. Você sabe quem mais acompanha o jogo do Flamengo? Torcedor do Vasco. É impressionante. Mas aí é um problema. O cara que mais acompanha, um negócio impressionante. Aí é um problema que só uma análise em grupo. É voyeurismo mesmo, é um negócio impressionante. É o cara que acompanha o Ricardão, né? Mas enfim. Bom, gente, vamos a um pequeno intervalo, porque o principal assunto até da Folha da Manhã de hoje é para a gente discutir, para a gente conversar logo depois do intervalo. Vamos então com o oferecimento de Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. Chegou a sua